Olá pessoal, aqui é Benilson Carvalho. Você já ouviu falar de Ana Rosa Viana Ribeiro? Calma, respire fundo, mas com certeza você já ouviu falar na Baronesa de Grajaú, essa sim. Pois é, Ana Rosa Viana Ribeiro é a Baronesa de Grajaú. Nesse episódio, vamos conhecer a Baronesa de Grajaú e seus crimes, cometidos aqui na ilha de São Luís no século XIX. Essa é a história de Inocêncio, um escravo morto vítima de maus tratos por sua senhora, Dona Ana Rosa Viana Ribeiro. A Rosa foi acusada pela promotoria de maus tratos contra seu escravo Inocêncio, de apenas 8 anos de idade. Conhecida pela sua crueldade, Ana Rosa cometeu um dos maiores crimes na história jurídica do Maranhão. O crime foi objeto de uma investigação policial, culminou em uma ação penal, que levaria a futura baronesa aos bancos do réu. O crime aconteceu na rua São João, no dia 13 de novembro de 1876. No ano de 2009, um escritor maranhense publicou um livro intitulado Crime da Baronesa. O autor traz um resumo de todo o processo do crime da futura baronesa. Título este agraciado somente no ano de 1884. Seu marido, o Dr. Carlos Fernando Ribeiro, o Barão de Grajaú. A Baronesa de Grajaú matou uma criança negra. O crime abalou a sociedade maranhense da época e teve também uma grande repercussão nos jornais locais. Ana Rosa ficou conhecida pela sua crueldade contra seus escravos. O outro crime narrado pelo autor, cometido por Ana Rosa Viana Ribeiro, foi a morte de Jacinto, de 11 anos de idade. Jacinto era irmão mais velho de Inocêncio, o personagem central da nossa história. A morte de Jacinto havia acontecido um mês antes da morte de Inocêncio. Esses dois crimes levantaram suspeita da polícia, que através da denúncia decidiu abrir investigação para apurar os fatos. Ana Rosa não parou com suas crueldades. No auto do processo, consta outro episódio de sua maldade e crueldade contra seus escravos. De acordo com uma testemunha da época, no processo criminal, relatou que Ana Rosa mandou arrancar todos os dentes de sua mulata, pelo simples fato de ela ter achado bonito seu esposo. A investigação era nada menos contra a esposa do Dr. Carlos Fernando Ribeiro, chefe político do Partido Liberal, um dos homens mais poderosos da época. Acostumada a fazer os seus desatinos e crimes, Ana Rosa Ribeiro jamais imaginaria que viraria ré em processo criminal. Mesmo porque nesta época a legislação imperial era protecionista aos senhores de escravos. Em depoimento, a polícia disse que Inocêncio acreditar que Inocêncio poderia ter morrido de banzo. Banzo era uma doença dos escravos negros, era uma espécie de moléstia causada pela nostalgia de saudade da pátria. Morte dava principalmente por inanição e fastio, e essa prática era muito comum na época da escravidão. De acordo com o atestado de óbito de Inocêncio, o Dr. Santos Jacinto constatou que Inocêncio havia morrido de boemia intertropical. Só que o doutor era amigo da família, e era um dos médicos da família da baronesa, e com certeza era o seu depoimento, o seu laudo era totalmente suspeito. Segundo o nosso autor, a morte de Inocêncio foi pela atrocidade de Ana Rosa, no qual supostamente ela havia introduzido um garfo no ânus do garoto Inocêncio, causando uma infecção incurável. Embora ela tenha negado os fatos, certo é que o inquérito policial demonstrou que Inocêncio foi de fato vitimado e assassinado por Ana Rosa Viana Ribeiro, e o laudo pericial concluiu que de fato os castigos foram provocados por chicotes e cortes. Na denúncia consta que Ana Rosa mandou sepultar Inocêncio antes das 6 horas, coisa que não era muito comum na época. Também outra suspeita que recaiu sobre a futura baronesa foi que ela mandou expressamente lacrar o caixão, coisa também que não era muito comum na época. Para a promotoria, isso sem dúvida foi feito para que o crime pudesse ser escondido. A promotoria considerou Ana Rosa Viana Ribeiro ré e uma criminosa pelos maus tratos contra o seu escravo Inocêncio. Celso de Magalhães, o promotor de justiça, encarou tudo e todos e levou uma das damas da sociedade maranhense aos bancos dos réus. Celso de Magalhães, de forma destemida, foi incansável na acusação contra a futura baronesa. Impactado por tamanha crueldade, o promotor, nutrido pelos ideais abolicionistas, tornou-se um dos ícones da justiça maranhense, como um dos grandes heróis. Celso Magalhães imortalizou-se na história do Maranhão em razão de sua coragem como promotor de justiça. A tese de acusação do promotor é aceita pela justiça, e Ana Rosa Ribeiro é pronunciada pela justiça, a júri popular. Um escândalo para a época, afinal, ela era senhora de um dos homens mais poderosos do Maranhão na época. O julgamento aconteceu na Câmara Municipal de São Luís. Uma das curiosidades que conto na história é que, devido à sua influência, as damas da sociedade maranhense, algumas delas foram assistir o julgamento da baronesa. Todas foram ao Júri de Preto acompanhar o julgamento. Afinal, era a futura baronesa de Grajaú. Para a alegria da sociedade escravocrata, Ana Rosa Viana Ribeiro foi absolvida por unanimidade pelo Conselho de Sentença.
Celso de Magalhães, o promotor incansável, ainda recorreu da decisão, mas sem sucesso. O Tribunal da Reeleição manteve a decisão do júri. Um ano após, Celso de Magalhães sofreria o revés de sua coragem. No ano seguinte ao julgamento, foi exonerado de sua função. Em represária, o Dr. Carlos Ribeiro, esposo da baronesa, então vice-presidente da província do Maranhão, assumiu o governo e um dos seus primeiros atos foi demitir Celso Magalhães, o promotor heróico da luta contra a escravidão. Bem, amigos, essa foi a história da baronesa de Grajaú. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ajudar este canal. Inscreva-se nele aqui, dê a sua joinha, faça seus comentários e nos acompanhe nas redes sociais aqui. Até o próximo episódio com mais um Bastidores da História. Até lá!